já estilo de professor. Tem ideia. Bom, boa tarde a todos. Hoje começa a outra parte do curso. Boa tarde, não quer bom dia ainda. A gente vai falar de interação eletrofraca hoje e amanhã a gente vai falar de interação forte. Eu digo que é outra parte do curso porque a gente começou com uma introdução, blá blá blá. Fizemos então uma parte que eu diria que é de fundamentos, os pilares, alguns dos pilares do modelo padrão, que é falar sobre a simetria de gauge e sobre a queda espontânea de simetria. E hoje a gente vai começar a falar sobre o modelo padrão propriamente dito. Né? O modelo padrão foi de forma de introdução dividido em duas partes, a eletrofraca e a forte. Então a gente vai começar a falar sobre a eletrofraca. Vai ser um pouco maior porque a eletrofraca tem mais coisa para falar de forma simples. A interação forte já é complicada logo de cara. Então vai ter mais coisa para falar sobre a eletrofraca. E a gente vai se basear nas ferramentas que a gente acabou de construir. Simetria de gauge, queda espontânea de simetria. Voltando um passo atrás, então, só para poder lembrar, a gente chegou à conclusão de que simetria local, ou simetria de gauge, nos levava a teorias como a elerodinâmica. Né? Então, para a simetria de fase mais simples, a gente viu que a gente obteve o eletromagnetismo naturalmente, e se a gente começa a pegar grupos de simetria maiores, mais complicados, a gente chegou à conclusão de que a gente tem as teorias de Yang-Mills. Uma conclusão imediata que a gente obteve foi que esses campos de gauge não podem ter termos de massa para preservar essa simetria. Isso é verdade tanto por caso abeliano quanto por caso não abeliano. O que nos levou a um problema, entre aspas. Né? Um problema que apontaram as teorias de Yang-Mills 54 quando foram propostas. Quem são esses campos sem massa que a gente não está vendo no espectro? Né? Por outro lado, a gente tem outro conceito, de queda espontânea de simetria. Fizemos a parábola do ferro-magneto, que eu acho extremamente interessante, e discutimos quais são as consequências de você ter uma simetria global, interna, contínua, espontaneamente quebrada. A gente chegou à conclusão de que toda vez que isso acontecer, a gente vai ter bósons sem massa que aparecem na teoria, são os bósons de Monstro. E isso levou a um outro questionamento. Onde estão esses bósons de Monstro? Porque a gente também não vê essas partículas sem massa no espectro. O mais próximo da época que se acreditava, talvez sejam os bósons de Monstro, eram os pions, mas os pions têm massa. Para efeito de comentário, na QCD, se vocês fizerem uma abordagem efetiva, que a gente não vai discutir, mas vou comentar depois mais à frente, a gente pode sim tratar os pions como sendo quase bósons de Boson, pseudo-bósons de Boson, se você quiser usar o nome técnico. A parte da Lagrange é quiral. Mas ali, a simetria que a gente tem ali é outra, é a simetria quiral, que a gente não vai falar sobre. Mas daria para você pensar assim, se eu tenho uma simetria exata, que é espontaneamente quebrada, eu tenho partículas exatamente sem massa que aparecem no espectro. E se eu quebrar ela só um pouquinho, se ela não for exata, ela for aproximada, mas quase exata, você vai ter uma partícula que é quase sem massa. Não estou falando isso como um teorema, né, mas é um raciocínio razoável. E isso pode ser visto na Lagrange lateral dos pios. Mas a gente não vai discutir isso hoje. Muito bem, então a gente já tem os dois principais ingredientes, agora a gente vai começar a fazer a interação eletrofraca propriamente dita. Eu não vou construir no sentido de, como a gente fez com o eletromagnetismo, de usando a argumentação e construindo aos poucos. Eu vou apresentar o modelo como ele é e vou discutir alguns pontos específicos do modelo. Então vai ser um pouco mais duro, né, do que ser aquela coisa de argumentação e construção. Eu vou colocar os ingredientes e vou mostrar alguns fatos. Né. O que a gente tem que ter em mente para a interação eletrofraca é que desde a década de 30 já se conheciam as interações fracas, graças ao trabalho do Fermi, principalmente ligadas ao decaimento médio do nêutron em próton, aliás, ao ganho de neutrino, e que a interação de Fermi descrevia bem os decaimentos fracos da época. Descreve bem até hoje, inclusive. Né? Só que ela tem uma limitação, né? Ela descreve bem até certa escala de energia. Do ponto de vista técnico, uma teoria não é normalizada. Então, uma teoria que você não pode fazer previsões a todas as ordens de perturbação em quaisquer energias. Não funciona. Mas se você quiser uma primeira aproximação em baixas energias, ela é uma excelente teoria. O pessoal da época estava trabalhando com QED, que é renormalizado, e que estava dando resultados excelentes. Então, tudo é o primeiro nível, Schwinger, Feynman e Monod. E eles se perguntavam, caramba, por que a interação fraca não tem uma teoria como a QED tem? Né? Uma teoria renormalizável, com resultados exatos, precisos, etc. Então, já quaisquer escalas, blá blá blá. E o pessoal se perguntou, como fazer uma teoria renormalizada, uma teoria de campos renormalizável para descrever a interação fraca, como a QED descreve o eletromagnetismo. E essa vontade de descrever isso, né, se tornou possível com as teorias de Gauge, que o eletromagnetismo é uma delas, e também com a queda espontânea de simetria. Como eu disse para vocês, o mecanismo de Higgs ele resolve três problemas pelo menos de uma vez só.
bósons de Goldstone sem massa que a gente não observava, eles somem na teoria e aparecem como módulo longitudinal do bóson de Gauge. E o terceiro problema é, se você insistisse em uma teoria, se você colocasse uma massa na mão para bósons vetoriais, você vai ter uma teoria que não é bem comportada em altas energias. Em particular, te levaria a seções de choque ou a amplitudes de espalhamento que poderiam passar de 1 se você subisse energia suficientemente. Isso é um sinal de que sua teoria está doente. Isso é um sinal de que tem alguma coisa, não que ela não sirva, mas que ela é incompleta, basicamente. E quando você coloca o mecanismo de Higgs na jogada, a existência do Higgs resolve esse problema também. Porque a troca de Higgs cancela exatamente esse termo problemático das amplitudes de espalhamento. Então é quase um milagre. Né? Tudo funciona muito bem e aparentemente é assim que a natureza escolheu ser. Não quer dizer que não tenha nada além. Então, pode perfeitamente existir correções ou adições que a gente possa fazer a todos os setores do modelo padrão, em particular o setor de Higgs. O setor de Higgs, a massa do Higgs é bem medida, o acoplamento nem tanto. O acoplamento quântico do Higgs, por exemplo, que eu saiba, até hoje nunca foi medido diretamente, porque é um processo muito difícil. Só que o modelo padrão amarra as quantidades. Né? Então, como a gente vai ver, vários acoplamentos de determinados termos são todos proporcionais a G, V, lambda, etc. E tal. Então você consegue, dado alguns parâmetros, aqueles 18 que eu coloquei, você consegue determinar tudo. Só que pode acontecer, por exemplo, do acoplamento quântico do Higgs ser medido e não dá o que o modelo padrão espera. Isso pode acontecer. Isso significa que vai ter que fazer alguma modificação no modelo padrão. Pode acontecer de a gente encontrar outro Higgs. Não está proibido. Pode existir outro Higgs. Existem modelos que trabalham com mais de um número de Higgs, por exemplo. Existe um modelo que trabalha com Higgs composto, onde ele não é um escalar fundamental, mas sim composto de quarks. Ou, perdão, de quarks não necessariamente de quarks. Composto de ferros. Né? Existem teorias que aumentam a simetria do espaço-tempo, em vez de ser com carré, como eu te digo, translações, rotações e pulsos de Lorentz, e podem dar coisas a mais, por exemplo, supersimetria. Então a gente tem diversas extensões do modelo padrão que podem, ainda tem espaço para serem verdade. O modelo padrão ainda não é a palavra final. Então tem poucas coisas que ele não explica, mas ainda tem muito espaço para coisas novas, é o que eu diria. Que não são necessárias, mas que podem aparecer. Então é só para não parecer que está tudo resolvido ainda, não está. Então vamos começar a aula 4. Interação eletrofísica. A gente já conhecia, os físicos já conheciam há muito tempo a interação fraca. Era responsável, por exemplo, pelo decaimento beta do nêutron e próton, mais elétron, mais antineutrino do elétron. Repara que aqui a gente tem uma coisa diferente, como eu ressaltei na primeira aula, do que as outras interações no geral fazem. Você tem uma mudança de partícula. O eletromagnetismo, o elétron interage, continua sendo elétron, o próton continua sendo próton. Aqui o nêutron, por alguma razão, se torna um próton, também elétron e neutrino. Não tem elétron dentro do nêutron, né, por princípio. Então, essa aqui é uma teoria, é uma característica da interação fraca, ela permite mudança de sabor, por assim dizer. Aí vocês podem pensar, pô, mas a gente sabe que o nêutron é feito de quarks, o próton é feito de quarks, então não tem nada de tão fantástico aqui. Tem porque muda o tipo de quark. Mas se vocês ainda insistissem nisso, eu poderia falar, então tudo bem, vamos dar o decaimento do mu, então, que é outro processo fraco. O mu, ele vira o elétron, ele vira o antineutrino do elétron e o neutrino do mu. Então aqui você tem um mu, que é uma partícula que, em princípio, até hoje, acredita ser uma partícula que não tem parte, ela é ela mesma, assim como o elétron, assim como tal, e ele simplesmente se torna outro tipo de elétron. Ele se torna o elétron, que é o irmão mais magro dele, e ainda joga aqui para coletar neutrinos e antineutrinos, o mu e do elétron. Então, a mudança de sabor naturalmente ocorrendo. Isso é uma característica das correntes carregadas, como a gente vai ver. As correntes neutras, em princípio, não têm mudança de sabor. E o mecanismo para explicar por que diabos não tinha mudança de sabor nas correntes neutras, basicamente, foi o que levou à descoberta de um dos quartos, o Sharp, pelo mecanismo de Glashow-Williams em Miami. Como são as correntes neutras? A gente vai ver isso.
Por enquanto, você não sabe o que são. Na época do que começaram a falar disso, ninguém sabia que existiam correntes neutras. Descobriram depois. A gente vai ver o que são correntes neutras. Então, a interação fraca dá esse tipo de processo. Né? E se você olhar a teoria de Fermi, a lagrangiana de Fermi, escrita em termos modernos, porque em termos antigos eu não sei como era, é alguma coisa desse tipo. Você tem. Onde a corrente É 1 menos gama o quê? é 1 menos gama 5. Vou falar o que é o que aqui. Então, a teoria de Fermi é uma teoria de corrente-corrente, interação corrente-corrente, onde a corrente é dada por termos que envolvem o campo do elétron, que é um férmio, né? O campo do neutrino correspondente, e tem uma estrutura muito característica, com matrizes de Dirac, é gama vezes 1 menos gama 5. Isso aqui é a chamada V menos A, vetorial menos axial, por assim dizer. Então, você tem uma componente vetorial, gama mi, tem uma componente axial, gama mi, gama 5. Você tem duas formas de transformação delas. Quando eu sou um gama, eu preciso assistir na cabeça. Mas se acreditava então que as interações fracas pudessem ser descritas e podem ser descritas por uma lagrangiana desse tipo, onde você tem corrente, e esse termo de corrente envolve o férmio, o campo do elétron, o campo do sangue correspondente, com uma estrutura característica de gama mi 1 menos gama 5, onde gama mi são as matrizes de Dirac. Vocês devem ter visto no estudado a matriz de Dirac. Gama 5 seria a quinta matriz de Dirac, ou seja, gama 5 é basicamente a matriz de quiralidade. É I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Onde gama mi são as matrizes de Dirac que obedecem à álgebra de Clifford. Gama mi, gama ni, igual a 2 zeta mi, identidade. Se ninguém viu, ou melhor, quem não viu nada de Dirac, não precisa se desesperar, a pessoa comentou o que é, por isso não vou usar isso para si. É um J, J-mi. Aqui, perdão, pela notação, mi aqui é índice de Lorentz, e esse mi é um muda. Eu deveria ter usado outra letra, mas mi é para neutrino, aí se não tem mi, só tem o rho, o meu rho é horrível. Então, aqui acreditava-se, portanto, que um processo como esse era basicamente um mu se transforma em três coisas. Se transforma no neutrino do mu, se transforma no elétron, se transforma no antineutrino do elétron. Onde o anti, quer dizer, antipartícula correspondente ao neutrino do elétron. Esse tipo de lagrangiana com esse tipo de interação dá problema em altas energias. A razão por trás disso é que esse GF aqui, se vocês fizerem análise dimensional, vocês vão ver que esse GF ele tem dimensão de massa menos 2. Toda vez que o agrupamento de vocês tiver dimensão de massa inversa, ou seja, não é nem a dimensional, nem a dimensão de massa, vocês vão ter problemas de normalizabilidade. Acho que eu falei um pouco sobre isso na aula 4 do curso do CDPF, a gente não vai ter tempo de falar agora, mas já fica de aviso. Viu? Então, a interação fraca de Fermi, o GF tem dimensão de massa menos 2, dá problema. Se vocês olharem gravitação, também tem dimensão de massa inversa, dá problema. Qualquer teoria que você tenha acoplamento com dimensão de massa inversa, dá problema. Para renormalizabilidade. Então, os acoplamentos que são renormalizáveis são os que têm dimensão de massa positiva ou zero. Os que têm dimensão de massa positiva a gente chama de acoplamentos renormalizáveis de positivo ou zero. Né? A gente vai chamar, de acordo com o grupo de renormalização que a gente não vai discutir muito aqui, mas eu vou comentar na última aula, de acoplamentos relevantes. Os que forem maiores, os que têm dimensão maior que zero são relevantes, os que têm acoplamento com dimensão de massa zero são chamados de marginais, e os que têm acoplamento de massa negativa a gente chama de irrelevantes. Mas essas são só nomes, a gente não vai discutir isso. Na última aula vai falar um pouco sobre função beta, que vai ser bem rápido. Ô, Felipe. Então, por enquanto é só um cenário. Para fins didáticos, o que você quer que seja renormalizável essa teoria? Só para quem não...
Ser normalizado, como eu falei no oral, significa que você é capaz de fazer contas a qualquer energia, em qualquer ordem de teoria de perturbações. Então, quando a teoria não é normalizável, o que você encontra é que você consegue calcular, por exemplo, o primeiro tempo, mas o próximo você já não consegue. Outro ponto de uma teoria normalizável, e a razão pela qual você pode calcular todas as ordens, é que você consegue, com um número finito de experimentos, fixar um número finito de parâmetros, que depois de fixos, te permitem fazer qualquer previsão. É o caso do modelo padrão. Aqueles 18 parâmetros são as 18 medidas que você tem que fazer. Depois que você fixou aqueles 18, manda brasa. Não precisa mais fazer experiência, pode fazer previsões. Uma teoria não é normalizável, ela é renormalizável. Frase do Weiner, né? As teorias não renormalizáveis podem ser renormalizadas, assim como as renormalizáveis. Só que isso exigiria um número infinito de medidas. E a gente não pode fazer infinitas medidas. Então, as teorias renormalizadas, elas têm um apelo interessante porque elas permitem ser preditivo, né? Com um número finito de medidas. Isso era uma tara, quase, no século passado, na época da construção do modelo padrão. Porque depois que eles viram que aqui a teoria renormalizada, todo mundo ficou tão feliz que queria só trabalhar com a teoria renormalizada. Os outros não prestavam. E a teoria de Fermi era não renormalizada. Por isso que eles buscavam alguma coisa melhor. Só que hoje em dia, a gente vê que teorias não renormalizáveis também são muito importantes, desde que você respeite elas. Elas só vão valer até uma certa escala de energia, elas só vão poder estar respostas até uma certa hora, e está tudo bem. Se a gente puder sempre buscar alguma coisa renormalizável, ótimo, mas quando ela não é renormalizável, não tem problema. Tudo depende, esse espírito de teorias efetivas que está em voga hoje, é tudo baseado na ideia do grupo de renormalização. A física muda com a escala, e você vai descrever aquela física da forma que for mais adequada para aquela escala. Então, se a gente quiser modelar, por exemplo, uma caneta caindo, eu não preciso usar quantum gravity. Não tem necessidade dessa escala de energia. Eu não preciso, se eu quero pegar uma bolinha carregada com outra bolinha carregada com tamanhos macroscópicos, eu não preciso usar a eletrodinâmica quântica. Eu não preciso usar a teoria de cordas para fazer essa conta. Eu posso fazer com o polvo mesmo. Então, essa é uma descrição efetiva. Né? A Newton não é uma descrição fundamental, completa, todas as ordens não é, mas ela funciona muito bem nas escalas que ela se testa. Então, assim, isso vale para todas as áreas da física. Né? Então, a interação de Fermi, por mais que seja não renormalizável, é o jeito mais fácil de você fazer conta com uma interação fraca e baixas energias. E elas dão resultados excelentes. Então, não deveriam ser menosprezadas. Só que elas não são o final da história. Então, a nossa sanha é tentar encontrar o que tem por trás dela, e a gente quer sempre ir mais fundo. Onde isso vai dar, não sei. Talvez a teoria de cordas, talvez alguma outra teoria, né? Talvez isso não exista, a gente não sabe. Bom, vamos lá. Então agora a gente vai tentar ver, isso aqui é o cenário, esse é o setup, é o que ele sabia na época. Vamos falar agora sobre o modelo de Weinberg-Salam, que foi a sacada que permitiu, juntando o conceito de simetria de Gauge, que é a desconta da simetria, através do mecanismo de Higgs, descrever a interação fraca de forma renormalizada a todas as ordens e de quebra unificando o eletromagnetismo, mostrando que elas têm uma origem comum, por assim dizer, ainda que sejam forças que têm características muito distintas em baixas energias. Da mesma forma que Maxwell uniu o eletromagnetismo, que era eletricidade, magnetismo, com luz, com tudo, essa ideia é o próximo passo, é juntar o eletromagnetismo com a interação fraca. Existem propostas de você juntar tudo no modelo só grande unificado. São propostas muito atraentes, mas as propostas mais simples de grande unificação já caíram por terra, porque elas previam o decaimento do próton, que deveria ter um tempo de decaimento menor do que o que é observado. Então, hoje o decaimento do próton é estimado em maior que 10 elevado a 30 anos. Sei lá, ninguém vê próton decair. Né? Então, isso, olha a idade do universo, mais ou menos assim. Então, isso é incompatível com as previsões de alguns modelos de grande unificados. Existem outros modelos de grande unificação que ainda estão de pé. E só vamos saber se existe grande unificação mesmo ou não quando a gente chegar na escala de grande unificação e ver o que acontece. Uma escala de grande unificação está ao redor de 10 a 15 GeV, 10 elevado a 15 gigaelectronvolts. O que a gente consegue fazer no HC é tipo 10 a 9. Então a gente já tem pelo menos umas 6 ordens de grandeza para poder crescer. Pra vocês terem uma ideia, acho que a próxima, sei lá, nos próximos 20 anos a gente deve chegar em 100 TeV. Então a gente vai subir uma ordem de grandeza nos próximos, sei lá, 20 anos. Eu não sei se a gente vai viver para ver a gente chegando em 10 a 15. A menos que alguém tenha uma ideia muito boa. E engenharia, eu estou falando em física. Isso vai ficar gravado no final do mal, a gente não vai conseguir. Vou morrer sem saber.
tem muito experimento muito importante vindo por aí. Então, assim, não quero fazer um programa para física de neutrinos, eu não trabalho com isso, quero só deixar claro. Eu só acho uma área muito promissora. Tem muita coisa para ser descoberta. E coisas, assim, muito importantes no tempo de vida da gente. Então, a nossa escala é uma boa área para investir. Então, a gente viu na última aula, tentando só acoplar um escalar com um grupo de gauge SU2, a gente viu que, fazendo o mecanismo de Higgs, a gente chegou numa situação em que a gente tinha 3 bolas de gates massivos. E aí você fala, pô, bacana, né? A gente tem o W+, o W- e o Z0. Mas não tinha um foco. Faltava alguma coisa. Né? Além disso, aqueles 3 bolas de gates tinham a mesma massa. E a gente sabe, o W+, e o W- tem a mesma massa, mas o Z0 não. É mais gordinho. Então, aquele modelo não serve para descrever as interações fracas em altas energias. Mas a gente chegou perto. O Schwinger, já na década de 50, um cara muito esperto, um dos criadores da QED, sacou que talvez a interação fraca e o eletromagnetismo fossem filhos do mesmo pai, vamos dizer assim. Né? E o aluno dele, o Gleason, fez uma tese em cima disso. Então, o Gleason, em 59, já estava propondo talvez tentar juntar eletromagnetismo e interação fraca, por influência do Schwinger, com um grupo que envolvesse SU2, porque já sabia que existia isospin, então talvez o SU2 fosse alguma coisa parecida, não sei o que lá. Mas faltava alguma coisinha. E essa alguma coisinha é ter mais um comum. Né? Vou colocar aqui uma régua. Então, o grupo de gauge da eletrofraca é esse, SU2, nós 1. Então vamos falar, a gente poderia falar sobre o grupo de gauge mais genérico que a gente poderia colocar para poder ter alguma chance de chegar onde a gente quer. A gente ia ver que ia sobrar isso e mais um ligado ao número de leptons, por exemplo. Né? E a gente ia escolher qual que a gente tem que fazer o gating, qual que a gente tem que manter global para poder dar certo. A gente não está fazendo uma construção passo a passo sobre todas as possibilidades possíveis. Eu estou dizendo, esse é o grupo de gauge do padrão. É só quebrou a cabeça para chegar ali e tudo na resposta. Não deve ter sido fácil. Uma particularidade é a seguinte, quando a gente faz modelo, a gente tem que modelar o que a gente observa. Né? A gente não tem que fazer a coisa matematicamente mais geral, a gente tem que modelar o que a gente observa. Às vezes acontece de, para modelar o que a gente observa, você começar no caso mais geral possível, você ser jogado inevitavelmente na coisa que descreve o que a gente quer descrever. Isso acontece várias vezes no modelo padrão. Mas em particular aqui, esse SU2L ligado a left, quer dizer, esse grupo aqui só vai atuar em partículas left. Então, quando você tem um spinor, você pode definir um conceito de quiralidade usando a matriz Gama-5. Né? Então você pode dividir o spinor de Dirac num pedaço que é left e um pedaço que é right, basicamente. Então, usando uma base de Weyl, se você tem um spinor de Dirac, você pode escrever ele como sendo psi left e psi right. Não precisa você tentar os detalhes de Gama-5, nada, só entende que tem um pedaço esquerdo e um pedaço direito. Isso é a parte relevante. E a gente sabe das interações fracas que as interações fracas violam a paridade. Ela não trata esquerda e direita da mesma forma. Ela privilegia a esquerda. Graças a Deus. Graças a Deus. O que no fundo significa esquerda e direita nesse caso aí? Porque tipo, é a rotação da... Bom, o caso que eu quero falar é um ponto sensível. Né? Existem 3 conceitos muito parecidos que eu não vou ficar discutindo muito porque eu não revisei e eu quero falar bobagem. Um deles é spin, o outro é helicidade, o outro é quiralidade. Aqui eu estou me referindo a quiralidade. Eu estou me referindo a objetos que são autovetores com autovalores mais ou menos 1 através do projetor Gama-5. Projetor não, perdão, através da matriz Gama-5. Então o que eu quero dizer aqui, para que você está pensando, é que você pode definir, né, essa Gama-5 nessa base como sendo alguma coisa desse tipo. Se você constrói ela com as matrizes Gama usando a base de Weyl, eu vou fazer isso aqui obviamente, e com esse objeto você consegue descrever projetores, ou seja, você consegue descrever um cara assim e um cara assado. Ao que quando eles atuam nesse cara, o PR vai pegar só o cara da esquerda, então o PR atua nesse teu psi dele. Vai sobrar só o psi, ele vai matar a outra parte, e o PR, por outro lado, vai atuar nesse psi dele e vai matar a parte psi. Basicamente. Digo que são projetores porque se você atuar com um depois com o outro dá zero, são ortogonais. E se você tomar o quadrado deles, dá ele mesmo. Sempre que você tem uma situação em álgebra linear dessa, a gente chama de projeção.
Isso é o conceito de quiralidade, é um conceito técnico. Então, se você atuasse com a gama 5 num cara que é left, ela vai te dar menos 1 vezes ele. Se você atuasse com a gama 5 num cara que é right, daria mais 1 vezes ele. Então, são autovetores da matriz gama 5, que é uma matriz que você sempre pode construir 4 dimensões na álgebra girar. Isso é quiralidade, é uma coisa técnica. Existe um conceito mais físico chamado helicidade. Helicidade é a projeção do spin na direção do movimento. Então, a helicidade está associada basicamente a alguma coisa do tipo sigma vezes P dividido pelo módulo de P. O sigma é basicamente a helicidade ou o spin da partícula em questão. Então, você vê onde ela está andando e vê se o spin dela é nessa direção ou na outra. Que na verdade é um conceito técnico ligado com autovetores, como eu estou dizendo. A helicidade é um conceito mais físico, ligado com o movimento da partícula. E esse conceito é mais útil ou menos útil de acordo com a partícula sendo massiva ou não sendo massiva. Porque se a partícula é massiva, ela não anda na velocidade da luz. Então significa que você poderia, por exemplo, o seu referencial ultrapassar essa partícula de densidade positiva, digamos, e quando você ultrapassa ela, você vê ela girando em outra direção, a densidade agora é negativa. Então quando você tem uma partícula massiva, o conceito de densidade não é Lorentz invariante. Quando você tem uma partícula sem massa, isso nunca pode acontecer, você não vai conseguir passar ela para ver ela girando de outra forma. Então o conceito de densidade está bem definido de forma Lorentz invariante para partículas sem massa. Acontece que helicidade e quiralidade nesse caso são a mesma coisa. Então são coisas tecnicamente definidas de forma diferente, mas para partículas sem massa, são as únicas partículas que a gente vai lidar, dão na mesma. Então basicamente isso é quiralidade. Eu espero não ter falado no baixo, não, pessoa. Não, eu só queria saber se tinha uma interpretação mais palpável assim. Tem, a helicidade tem. A helicidade seria. Sim, sim. E no caso sem massa vai ser a mesma coisa. Quiral. Sim. Nunca consegui também. O modelo padrão é quiral, porque a interação fraca é quiral. Em que sentido? A interação fraca ocorre só entre partículas left, não ocorre entre partículas right. Isso foi descoberto lá na década de 50, se não me engano. Acho que foi o Feynman que propôs o modelo assim. Mas essa estrutura aqui de corrente já dá uma pista disso. Né? Não é óbvio de ver, mas a estrutura veganusagem dá uma pista dessa coisa. E ela foi construída assim justamente para poder respeitar isso. Não é que ela seja um pouquinho quiral. Ela é o mais quiral que ela pode ser. Então ela só atua na left. Ela poderia atuar de um jeito na left e de outro na right, um pouquinho mais na left, por exemplo. Mas não, ela atua só na left. Zero na right, tudo na left. Mais quiral ainda é a existência de neutrinos left e não de neutrinos right. Então você tem um tipo de partícula na natureza que só se apresenta left. Que foi o que levou o pessoal a descobrir a ideia de violação de paridade das interações fracas. Proposto em 56 por Li Yang e confirmado por Mrs. Wu em 57, no ano seguinte. Então tudo que foi construído para a eletrofraca tem que ter isso. Né? O gozado é que eu falo para vocês, o eletromagnetismo vai ser daqui de dentro. O eletromagnetismo não é quiral. Todos os férmions que a gente escreve na QED são férmions de Dirac, parte esquerda e direita da mesma forma. Então, a gente coloca quiral e na quebra a gente obtém algo que não é quiral. Isso é uma não quiralidade emergente. A gente não pede, isso só acontece naturalmente. É mais uma coisa positiva para essa teoria. Ela unifica de forma linda e maravilhosa, sem a gente querer que o princípio unificasse. Claro que a gente queria, mas enfim, ficou uma surpresa para todo mundo. E de quebra que sai ainda é não quiral, mesmo que o ponto de partida seja quiral. É realmente fantástico. Mais fantástico ainda são os cancelamentos de anomalias, vou comentar depois. Passo para depois, senão a gente não vai sair. A gente nem saiu da primeira página ainda, e tem 6 páginas. Vamos lá. Não, pode perguntar. Quem vai almoçar mais tarde são os outros mais, não tem problema. Por mim, expliquei as duas. Então, beleza. Então, o que a gente precisa agora que a gente sabe onde a gente quer chegar é que a gente, de alguma forma, a gente pode sair do S2 left, cross 1 de hipercarga, vamos Y, e a gente tem que chegar no mundo eletromagnetismo. Ou seja, logo que vai acontecer, a gente tem que ter, porque a gente aqui tem eletromagnetismo. Então, a gente tem que fazer alguma quebra aqui, mas tem que sobrar alguma coisa. Porque se não sobrar, não é o mundo real que a gente vive baixo de energias. Hipercarga é o grupo 1 que eles colocaram a mais porque viram que o S2 sozinho não dá conta. Então eles colocaram um grupo novo, uma coisa aqui, um grupo qualquer, que tem um novo número quântico, vou chamar de Y. Mas ele, em princípio, não tem nada que você possa medir assim direto. É só um novo grupo com um novo número quântico. A gente vai ver que essa hipercarga está ligada com a carga elétrica. Mas não é óbvio,
Esse 1 que está colocado aqui, muita gente acha, o 1 do eletromagnetismo. Não é. Não é. Vai vir daqui de dentro. O 1 do eletromagnetismo vai ser uma mistura de um pedaço do S2 com esse 1 de intercarga. No final do dia, o que vai ter que sair aqui é que a carga tem que ser a intercarga mais meio da terceira componente do isosfio fraco. Mas isso é uma relação que não precisa anotar. É verdade, mas a gente não vai partir dessa. Para você poder decidir, como eu disse, já que a gente tem que atribuir números quânticos novos para as partículas. Não é uma coisa que você vai medir por aí. Você atribui de tal forma que o que você vai obter seja consistente com o que você observa. E aí você vai escolher essas intercargas para dar as cargas certas para as partículas. Basicamente é isso. O fantástico é que essa escolha que você vai fazer de intercargas para dar as cargas certas para as partículas que você quer descrever, né? A gente não vai fazer isso aqui, eu já vou dizer quais são as intercargas, mas a gente poderia deixar todas as intercargas soltas e ir amarrando elas no caminho. Tipo, aqui, por exemplo, o elétron. Para ter a carga do elétron, o Y tem que ser menos meio. Esse cara aqui, para poder ser neutro, o Y tem que ser mais meio. E a gente poderia ir fixando todos eles. O mais interessante é quando você fixa todos eles, você tem todos os números quânticos da teoria, e você faz o cálculo das anomalias de Gauge, as coisas exatamente se cancelam. Se você mudasse uma intercarga sequer, o modelo padrão seria inconsistente. Então, assim, é muito forte isso. É um teste de consistência muito forte. Já tudo para dar errado e dar certo. Mas você está explicando, ninguém conhecia ainda essa intercarga. Igual o pessoal está jogando agora para fechar o computador. Eu já conheci. O agora é quando propuseram na década de 60. Agora, existiu uma intercarga forte. Deram o nome de intercarga porque uma relação dessa existe na QCD. As interações fortes, que talvez não existisse ainda, é chamada de relação de Gell-Mann-Shigella. Então existe uma relação idêntica a essa do setor forte, que o pessoal já conhecia, mas é uma relação fenomenológica, por assim dizer. O pessoal verificava isso. Não é T3? T3, é o terceiro gerador do S2, basicamente. Isso aqui não é relevante não, tá? Só começou a esclarecer a dúvida. Para o passamento das anomalias é um teste de consistência altamente não trivial do modelo padrão. É tudo amarrado muito perfeitamente de tal forma que tinha tudo para dar errado e não dá. É realmente fantástico. Se aparecesse um novo lepton hoje, por exemplo, ia dar merda. Ia ter que aparecer talvez um outro quark, pelo menos, um outro neutrino, ia ter que aparecer outras partículas para compensar a contribuição que esse cara daria na anomalia, por exemplo. Então se espera que as gerações de quarks elétricos caminhem juntas, né? De um jeito bem específico. Então se aparecesse um novo lepton, espera-se que apareceria um novo quark, e assim por diante. Não é à toa que as gerações são iguais. Então, tem 3 gerações de leptons, tem 3 gerações de quarks. Bom, vamos seguir, senão a gente não trabalha hoje. Vamos meter a mão na massa. Bom, a Lagrangiana, vou propor do setor de Higgs, né? Vou propor logo o setor de Higgs mais Gauge. Então, vou dar aqui L Gauge mais Higgs. A gente vai ter um termo de Maxwell. Aqui é como se fosse um F mini para essa parte aqui, onde B vai ser o meu campo de Gauge associado ao de hipercarga. E um W mini análogo ao F mini também, para o setor SO2L. Lembrando que agora isso aqui é não abeliano. Então tem que ter um índice aqui A. O SO2 dava 1, 2, 3, como a gente fez no outro caso. E agora vem o setor de Higgs. O setor de Higgs a gente vai fazer um acoplamento mínimo, da mesma forma que a gente fez nos outros modelos, que a gente usou de exemplo, menos um potencial. Então, essa parte aqui é basicamente o setor cinético desse grupo SO2 curioso 1, que vai fazer o papel do termo de Maxwell. E essa parte aqui é o setor de matéria, que a gente estudou nos outros modelos, abeliano e não abeliano. É basicamente a derivada covariante menos um potencial. Tudo bem parecido com o que a gente tem que fazer. A gente não vai mexer agora nessa parte de Maxwell. Tá? Estou colocando aqui para efeitos completos. A gente vai mexer com o setor de Higgs. Quem é essa derivada covariante? A gente já aprendeu como é que faz, né? A derivada covariante é a derivada usual menos I parâmetro um campo de Gauge. Aqui eu usei o que? Um campo de Gauge para cada gerador
E agora eu tenho dois grupos, que são produto. Aqui eu vou colocar outro acoplamento, G', campo de gauge, o gerador aqui é a própria identidade. Mas repara, aqui pode acontecer de ter uma intercarga, então eu vou colocar um Y aqui. Seria como se, em vez de ter um elétron que tem carga menos 1, que fez a gente botar aquele sinal de mais quando a gente fez o eletromagnetismo, eu pudesse ter uma coisa que tem outro tipo de carga. Poderia ser meio, poderia ser 3, poderia ser 4. Então eu vou colocar um Y aqui para poder prever isso. Esse TA aqui é o gerador do grupo em questão. Aqui, o Higgs é um dupleto. Então esse cara vai ser exatamente as matrizes sigma de Pauli. Eu vou apagar esse sigma aqui, perdão, esse TA, e vou escrever sigma de Pauli sobre 2. Então essa é a carga derivada covariante. É basicamente o que a gente viu no eletromagnetismo estendido. Agora com o setor de Amperes com o setor abeliano. É bem parecido com o que a gente vai ver. Quem é esse Higgs? Esse Higgs agora, como eu disse, é um dupleto. Então vai ser uma estrutura de matriz. Você poderia escrever em princípio como sendo φ1 mais φ2, φ3 mais φ4. Ou seja, um dupleto complexo que se transforma pela atuação das matrizes sigma de Pauli. Beleza? E o potencial, a gente vai usar o potencial totalmente análogo ao que a gente vem trabalhando. Só que a gente já sabe que tem que ter uma quebra de simetria. Então eu já vou escolher o sinal da massa do jeito que eu sei que vai dar quebra. Porque a gente já fez vários modelos, a gente já sabe qual é a cara dele. Então o potencial aqui dele vai ser menos o potencial, tem que ficar mais aqui em centímetros. Menos M2. Vou botar módulo de H ao quadrado, quero dizer H da que era H, mais um lambda, módulo de H a quarto. O que a gente viu, esse módulo de H ficou esquisito, né? Porque o H parece estar paralelo ao módulo. Isso aqui é módulo de H ao quadrado, módulo de H a quarto. Não sei se está claro aí. Então, esse sinal trocado aqui, porque a gente já sabe. Se não tiver ele, não tem quebra espontânea. Tendo ele, vai ter. A gente quer que tenha. Então, vou colocar o sinal trocado. Esse lambda tem que ser positivo, pelo mesmo motivo que a gente já discutiu antes. Ele vai dizer como é que o Higgs auto-interage, por assim dizer. E aqui está claro que vai ter quebra, a gente vai calcular agora. Vamos calcular o extremo, né? PV em relação ao módulo de H. Isso aqui vai dar menos 2M2, módulo de H, mais 4 lambda, módulo de H na 3. Isso tem que ser igual a zero, vai ser extremo. Isso aqui vai me dar 2 módulo de H menos M2 mais 2 lambda módulo de H ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Poderia acontecer de H ser zero ou acontecer módulo de H ao quadrado igual a M2 sobre 2 lambda. Eu vou chamar carinhosamente de V quadrado sobre 2. De V, obviamente, V quadrado é igual a M2 sobre lambda. O que a gente viu foi o mesmo potencial que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. Né? Agora, a única diferença é que esse H, como a gente viu no último caso, no abeliano, ele agora tem uma estrutura de matriz. Ele é um dupleto, ele não é mais um número. Mas o potencial tem a mesma cara de sempre, é só uma pequena generalização. E a estrutura de mínimo, aqui no caso extremo, né, vai levar a duas soluções. Esse cara aqui vai ser um máximo local e esse cara aqui vai ser um mínimo local, baseado na experiência prévia da outra aula. Então, se a gente pegar isso aqui, dado que eu escolhi esse sinal de menos aqui, né, a cara, se a gente fosse desenhar em menos dimensões, né, seria essa cara e não a outra. Então, aquele zero aqui é um máximo local, não um mínimo local. Beleza? Então a gente sabe já, pela experiência da outra aula, que a escolha do potencial vai levar a quebra de ponta de simetria. Ou seja, vai levar um mínimo, no caso, cujo quadrado é diferente de zero, né, 2 sobre 2, que se eu atuasse nesse H com a minha simetria, não ia ser invariante. Ou seja, o estado de mínima energia, como a gente viu na última aula, não é invariante pela simetria da teoria. Então a gente tem quebra de ponta de simetria. Beleza?
Só repetindo as mesmas coisas que a gente fez na última aula, agora no caso mais complicado. Peço desculpas, mas é como a natureza é. Infelizmente a gente não pode viver na Bíblia, seria muito melhor. Mas tudo construído em cima do que a gente consegue pegar, né, de números. Né? Muito bem. Então o próximo passo é, tá bom, a gente sabe que tem um mínimo não trivial, o mínimo não trivial está aqui, H2 igual a V2 sobre 2, beleza. Só que isso dá uma condição no módulo de H, que além de ser complexo, agora é um dupleto. Essa é uma condição complicada, como se fosse um ponto numa esfera, né? Vamos dizer assim. A gente tem que escolher algum para a gente poder fazer perturbações ao redor dele, como a gente fez antes, lembra? A gente tinha um círculo, a gente escolheu um ponto no círculo e falou, esse vai ser o meu vácuo. Eu vou fazer perturbações ao redor desse vácuo, né? A gente vai fazer a mesma coisa agora. Eu vou escolher. Escolha. O valor esperado no vácuo, como sendo, eu tenho que escolher qualquer coisa quadrado, dv quadrado sobre 2. Qualquer um. Posso escolher qualquer um, tudo seria equivalente. Eu vou escolher a mais fácil. Outra vez ele escolheu o ponto que era real. Eu vou escolher o análogo disso. Né? Eu vou escolher o cara como sendo v raiz de 2. E aqui na parte de dublete eu vou pegar 0,1. Se vocês pegarem esse cara, Dagger vezes ele, vocês vão ter v quadrado sobre 2. Porque esse 0,1 vai vir Dagger, vai ficar 0,1 vezes 0,1, vai fazer o produto de matrizes, vai dar 1 basicamente. O quadrado do número vai dar v ao quadrado sobre 2. Então esse cara que eu escolhi, o quadrado dele é v quadrado sobre 2. Então esse cara aqui, certamente é um estado que tem mínima energia. Eu poderia ter escolhido outro, eu poderia ter escolhido qualquer um que satisfizesse essa condição aqui. Cujo quadrado fosse v quadrado sobre 2. Com essa estrutura de boleto, porque o Higgs é assim. Eu escolhi esse porque é mais fácil. O dado que a gente escolheu agora no vácuo, a gente quer fazer perturbações ao redor desse vácuo para saber quem são as nossas excitações. Quem são as nossas partículas quando a gente fizer a nossa quantização. Eu sei que não é fácil pra gente, mas vai ter firme, vai piorar. Eu poderia fazer, usar coordenadas cartesianas, né, chamar de φ1 mais if2, como a gente não fez aqui nesse curso, mas como eu fiz da outra vez. Ou a gente poderia usar coordenadas esféricas. Como eu disse para vocês, coordenadas esféricas é muito mais fácil. Então a gente vai fazer em coordenadas esféricas. Porque senão você teria que fazer perturbações aqui, somar com essas coordenadas aqui, todas as flutuações ao redor. Ali no caso você vê que quem ganha, quem vai ser perturbado ao redor do vácuo não trivial, é um cara que está embaixo e é real. Então a gente teria que tomar φ1 igual a 0 mais φ1x, φ2 igual a 0 mais φ2x, φ3 igual a v mais φ3x, porque ele é a componente real da parte de baixo do boleto. É a única parte do mundo aqui. φ4 igual a 0 mais φ4x. Abrir tudo em φ1, φ2, φ3, φ4, rezar, muita oração e conseguir observar as coisas que a gente quer. A gente vai fazer de outra forma. A gente já sabe que a gente pode usar coordenadas esféricas. Então eu vou fazer a minha expansão. Expanda. Por analogia, o que a gente fez no caso abeliano, a gente fez por analogia depois do abeliano, a gente fez por analogia de segunda ordem agora no caso do grupo produto. Eu vou escrever o meu Higgs como sendo basicamente 1 sobre raiz de 2, é a minha normalização. Eu quero que eu tenha cinético bonitinho. Eu vou agora pegar aquele V lá, é como se fosse uma componente radial. Eu vou expandir ao redor dessa componente radial. Então vai ser um V mais H, que nem a gente fez ontem. Beleza? E agora eu tenho que levar em conta HX, né? Esse V é constante, esse H é um campo. Ele é uma perturbação ao redor do V. Beleza? A gente outra vez fez exponencial de θ, né? Era o nosso módulo que estava ligado com a nossa simetria de rotação. Aqui a gente tem que fazer um exponencial de alguns campos com os geradores correspondentes. Aqui a gente pode tomar as matrizes simples de Pauli se a gente quiser, mas a gente pode tomar outras combinações. Eu vou deixar de ver. Deixar geradores correspondentes à simetria de uma rotação no sentido generalizado desse grupo.
Que a gente possa tomar as matrizes de Pauli é algo não trivial. Só um comentário. Porque as matrizes de Pauli não são as formas do subgrupo que não é ortogonal ao grupo que é andrômeno. Vai ser eletromagnetismo. Então vocês podem. Dane-se. Só vou informação para vocês. Botar a ponta atrás da orelha de quem já estudou isso. Não me peça uma provada porque não é. E aqui vai ficar 0,1. Que nem a gente fez ontem. Então o que eu fiz aqui? Eu sei que tem um vácuo não trivial, um valor não nulo, né? Para o valor esperado no vácuo do H numa direção, ou seja, uma direção radial. Eu vou expandir ao redor dessa direção radial, e a direção que seria perpendicular à radial, como se fosse uma direção angular, eu vou parametrizar com certos campos GA e os seus respectivos geradores associados ao grupo de simetria original. É tudo muito abstrato. Por que eu vou escrever dessa forma em vez de fazer o que eu falei? Escrever 0 mais φ1 0 mais φ2 V mais φ3 e 0 mais φ4. Porque agora eu vou lembrar que a gente está numa teoria de gauge. Então a gente pode escolher o nosso gauge. A gente pode fazer uma transformação que seja esperta, para a gente poder trabalhar com coordenadas mais fáceis. Qual é essa transformação esperta? Esse H se transforma, H' com um desse grupo, vezes o H. Eu posso escolher, né, onde esse U vai ser basicamente exponencial de I, chamar de θ, θ até A, onde esses TA são geradores daquele grupo. Eu posso escolher esses θ de forma conveniente como sendo os meus Boltzmann. O contrário deles, né? Aí, quando eu atuar com essa transformação unitária aqui pela esquerda, esses caras são números, não são matrizes. Essa matriz aqui vai cancelar exatamente essa matriz aqui. Então essa parte, que seria a parte angular, toda vai para o brejo. Que nem a gente fez no caso abeliano, depois do caso abeliano, vamos fazer agora. A gente quer gauge away os bósons de Boltzmann, que não são, seriam os que seriam os bósons de Boltzmann, se a simetria não fosse de gauge. Por que eu digo os que seriam? Porque, como eu ressaltei na última aula, quando a simetria é global, você tem um teorema de Boltzmann, você tem esses bósons no espectro. Quando a simetria local, você não tem. Eles são redundâncias, eles não são partículas físicas. E você enxerga isso fazendo essa escolha que eu estou fazendo. Você pode escolher um gauge no qual eles não aparecem. Se você pode escolher um gauge no qual eles não aparecem, eles não existem. Porque isso não pode mudar, ele existiu ou não existiu por causa de uma escolha de gauge. Você não pode estar um fenômeno que acontece ou não acontece, dependendo se você escolhe fazer a conta do gauge de pulo ou do gauge de modal. Se isso acontecer, essa coisa não existe. Ou então está tudo errado. A solução não. Fenômenos físicos são independentes de gauge. Então eu vou usar a minha redundância para poder matar esse cara escolhendo o gauge, que é o chamado gauge unitário. Então o meu H desse gauge unitário vai ser muito simples. Ele vai ser V mais H de X dividido por raiz de 2, 0. Acabou. Esse vai ser o meu campo de Higgs, produto de Higgs, no gauge unitário. Então repara como o grau de liberdade que está sobrando aqui na história é esse H de X. Ele é o único campinho que sobrou. Os Boltzmann todos foram para a rua, jogando todo mundo fora. Os que seriam Boltzmann, o Big Boltzmann. Por que mesmo tu quer matar ele? Oi? Por que mesmo tu quer matar ele? Bom, eu quero matar ele porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que eles não são excitações físicas, eu quero ver o espectro. Eu quero ver o que tem de físico ali. Então eu vou pegar. Você pode escolher outro gauge e ficar com os blocos de Boltzmann enchendo o saco. Você pode fazer isso, não? A resposta não pode mudar para a sua escolha de gauge. Eu vou escolher o gauge unitário porque eu quero ver a física, eu quero ver as partículas que tem massa, que não tem, eu quero ver o que tem de verdade. Então, se eu já sei que esses caras aqui são fake, entre aspas, né? Eles não existem, só que eles não aparecem no espectro. Eles são ligados são graus de liberdade não físicos, na sua teoria. Né? Então, se eu já sei que eles são não físicos, eu estou afirmando isso para vocês porque a gente fez essa conta na última aula e a gente viu que eles não apareciam se a gente fizesse essa escolha. Então, se eles não aparecem para uma escolha de gauge, eles não são físicos. Então eu vou fazer a mesma técnica, eu vou jogar eles fora, porque eu já sei que eles serão físicos, pelo mesmo argumento. Claro que se não é um modelo de manhã, eu falo assim, putz, vou usar aqui um gauge unitário, né? Porque certamente levou muito tempo para as pessoas sacarem isso. Certamente para analogia também. Aí depois que você saca isso, você começa a procurar explicação.
Agora a gente vai meter a mão na massa, a gente vai atuar com a derivada covariante nesse dupleto, vamos ver o que a gente começa. Eu sei que é técnico, eu sei que é duro, mas não tem jeito, eu tô fraco é isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai atuar com esse bicho aqui, naquele bicho ali. Antes da gente atuar nisso, a gente vai olhar primeiro para essa cara aqui, o que é. Eu vou ignorar essa parte derivada, que ela não vai dar informação que eu quero mostrar para vocês. Tá? Eu vou olhar só para essa parte. Não é que a parte derivada não existe, eu só vou ignorar ela. Então, vamos só olhar o que é menos IG. Deixa eu ver aqui. WIA sigma A sobre 2. Vamos pegar só essa parte. Isso aqui significa, né? WI1 sigma X mais WI2, sigma Y sobre 2, mais WI3, sigma Z sobre 2. A gente fez essa conta ontem na velocidade da luz, né? Fazendo um passo a mais aqui. Isso aqui é igual a ômega Mi1, sigma X, vou botar sobre 2 para fora aqui, 0, 1, 0, mais WI2 sobre 2, 0, menos I e 0, são as matrizes de Pauli, todo mundo sabe. É isso aqui, né? É isso, né, gente? Assim, fazer é menos uma. Ou seja, isso aqui é igual a. Vamos sobre 2 aqui fora. Bom, a gente já detecta, né? 1, 2, 3, soma parte matriz, montei a matriz. Aqui ainda tem o menos IG que eu não considerei. Beleza? Só para não estar caindo. Então, esse cara aqui, menos IG, blá, 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 é menos IG vezes isso aqui. É uma matriz. Está escrito de uma forma bonitinha, mas esse bicho fica aqui. Beleza? O menos IG linha BMI, YY é um número. BMI é um campo. Ali não tem nada de matriz. Se não tem matriz é porque tem identidade. Então, esse BMI, Y, tem aqui escondidinho uma identidade, que a gente do Chulé e a gente pensou. Então isso aqui é basicamente BMI, botar o Y fora, 0, 0 BMI. Ou seja, é BMI Y vezes a identidade. Beleza? Então o que a gente tem ali é menos IG, esse monstrão, menos IG linha, esse monstrinho. Ainda tem uma derivada e também carrega uma identidade. Mas a gente não vai olhar para a derivada agora, senão não vai caber as coisas no quadro. Então vamos lá. Calma, vai piorar. O DMI de H vai ser DMI de H, que eu não vou nem escrever, menos IG sobre 2, esse cara aqui. Desculpa, a letra pequena vai caber, tá? Só copiar o que eu peguei daqui. Menos IG'. Informação para vocês. O Higgs tem hipercarga meio. A gente poderia carregar um Y até o final e depois descobrir, ia dar muito mais trabalho, a gente não tem tempo. Então eu vou dar a informação para vocês. Hipercarga do Higgs igual a meio. Aqui vai ser IG', deveria ter um Y, vou botar um sobre 2 aqui, tá? E aqui tem BI 0, 0 BI. Isso aqui tudo, né? Tem que atuar no Higgs. Cadê o Higgs? Tá ali embaixo. Tem mais H. Desculpa o lado bagunçado, tá? Não tem como fazer isso.
Esse pedaço aqui a gente vai ignorar, tá? Ele está ali, guardado nos seus corações, mas a gente vai falar dele. O que me interessa é esse pedaço aqui. Monstrengo atuando no Higgs. Tudo isso no Higgs unitário. Então eu deveria todas as vezes botar uma barrinha e escrever unitário. Eu não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Mas está tudo unitário. Agora a gente vai pegar essa matriz e vai multiplicar por esse vetor. Titia Teteca, isso a gente aprendeu lá no Jardim 3, né? Tá matriz. E ele é um 0, 1, né? Então, porra, não é um chupeiro. Vamos lá. Aqui vai começar com menos IG sobre 2. Bom, vamos fatorar logo esse malandro aqui. Né? V mais H. Sobre raiz de 2. Esse veio daqui, é um 1. Vou ter aqui na frente. Tchau. Agora, menos I sobre 2 está em comum com esses dois caras aqui. Vou meter o menos I sobre 2 aqui também. Beleza? Agora eu tenho esse cara batendo no 0, 1. Vamos lá. Esse cara aqui vezes 0, 0. Esse cara aqui vezes 1 dá a primeira entrada. Então vai ser G omega. Omega não dá. W1 menos I W2. Se eu errar aqui é culpa de vocês, hein? Esse cara aqui de baixo batendo no 0 dá 0. Esse cara aqui batendo no 1 dá E preto. Aqui dá menos G W3. Esse vetorzinho está aqui. É esse cara que está do lado. E tem esse cara aqui, que é mais fácil, né? Mais. Aqui vai dar 0. Né? Esse cara aqui dá o G' dele. Só não mexer um euro. Só para quem está copiando, aí tem um mais antes do colchete, né? Mais não é da grandão. Não. Mais. Desculpa. Vou ter o mais no lugar dessa. Então vou botar um inclui aqui, que a gente está ignorando o termo de derivado. Não é que ele não esteja lá, a gente só não quer escrever, vou ter que ficar escrevendo uma coisa que a gente não vai usar. A gente vai fazer isso muitas vezes hoje, porque tem muita coisa que a gente não vai usar. Vou tomar várias diagonais, senão vai ficar escrevendo quadro todo toda hora. Então tá bom acompanhado, né? Multiplicação de matriz, beleza? Esse é o DMH. Então eu posso escrever ele de forma mais compacta, como sendo contém, olha eu contendo de novo. Vou jogar esse H fora, não estou preocupado com isso, eu estou olhando se eu só os modos de gate. Então vou ignorar o H por enquanto. Isso aqui contém menos IV, 2 raiz de 2, G, W1000 menos I W2, e aqui embaixo fica menos G, W3 mais G, N. Então já deu para ver que como a derivada covariante atua no dupleto de Higgs, os W1, 2, 3 e os BMI já começam a se misturar entre eles. O Mi1 e o Mi2 já estão andando aqui em cima, o Mi3 e o Mi estão andando ali embaixo. Já separou as papatinhas já. Eu ia dar um spoiler, mas não vou dar um pouco. Beleza, esse é o DMH no gauge unitário. Tem outras coisas que a gente está ignorando. Tem um pedaço que vem aqui em cima, a gente está ignorando. Tem um pedaço que vem com o Higgs, a gente está ignorando. A gente está pegando só um pedaço daqui, beleza? Só que o que aparece na Lagrangiana é esse cara, Dagger, vezes ele mesmo. Vamos tomar ele Dagger agora antes de fazer o produto. Passo a passo. A gente está na cozinha. Vamos lá. DMH. Opa. DMH. Isso, Dagger. Vai ser tomar o transposto e o complexo conjugado. Então, quando eu tomar o complexo conjugado, esse menos I vai virar mais I, e esse menos I aqui dentro vai virar mais I. De resto, ninguém mais muda, todo mundo agora é real. Quando eu tomar o transposto, a gente vai derrubar, vai deitar esse vetorzinho. Então, o vetor coluna vai virar um vetor limpo. É isso que vai mudar. Então, quando eu tomar isso de novo, sempre no gauge unitário, a gente vai ter mais I, V, 2 raiz de 2. Aí agora vem dado G, W mais I W2, e a outra componente aqui vai ser
sinal aqui estragou o cálculo. Felipe, uma pergunta. A gente está ignorando esses outros termos porque... Não tem escrito tudo no quadro. É por causa de tempo ou é porque eles não interessam para o resultado no final? Aonde a gente está querendo chegar especificamente? Não As duas coisas. É por questão de tempo, porque você tem que escrever mais tempo no quadro. E porque eu quero anotar o DIH não vai importar. Aqui não importa por eu padrão, claro, cacete. Só que eu quero mostrar para vocês quem são os bósons gays da teoria. Então, assim, o H pouco me importa nesse momento. O H foi importante, a gente bota ele. Só por isso que a gente está ignorando. Se a gente tivesse todo o tempo do mundo, todo o quadro do mundo, toda a energia do mundo, a gente podia ficar escrevendo tudo toda hora. Escrever a Lagrangiana completa, é melhor fazer isso. Você passa 15 minutos escrevendo no quadro para botar uma expressão. Aqui a gente vai fazer o desutião, o método do Jack Stripador. A gente vai por partes. Perfeito. Então agora, se a gente for tomar o DMH, esse cara aqui, vezes esse cara aqui, a gente tem que pegar os números da frente, multiplicar e multiplicar a matriz, né? Aquele vetor linha para esse vetor comum. E Brasil. Tá? Vamos lá. Então, o meu DMH vezes o meu DMH no gauge unitário vai ser esse cara com aquele é basicamente ele ao quadrado, né? Vai dar D2 4, 8. E agora eu vou ter que multiplicar. Esse cara aqui no primeiro vai dar G quadrado. Agora, bom, repara só, isso aqui é A mais BI, A menos BI. É um cara vezes o seu próprio conjugado. Não é A quadrado mais B quadrado. Né? Esse cara vezes esse vai dar G ao quadrado, um cara vezes o próprio conjugado, dá o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, está aqui. E o outro malandro ali vai dar ele mesmo ao quadrado, basicamente. Então, de dentro desse cara aqui, então inclui aqui, né? A gente está ignorando um monte de gente. A gente já está vendo aparecer aqui termo quadrático para W1, termo quadrático para W2, acompanhado de um número, ou seja, vão ser termos de massa. Daqui de dentro, esse 2 daria um termo quadrático para W3, daria um termo quadrático para B2, mas dá um termo misto. Ao quadrado, mais 2 vezes igual ao B. Então isso aqui não daria termo de massa porque tem termo misto. Não está diagonalizado. Significa, esses dois caras aqui já daria para ler como partículas massivas e dizer a massa. Está ligado? G quadrado, V quadrado sobre 4, né? Tem sempre um fator meio na frente. Agora esses aqui ainda não dá, porque tem termo misto entre eles. Quando isso acontece, a gente tem que fazer o que? A gente tem que diagonalizar. A gente tem que definir novos campos que tornem aparecer uma coisa ao quadrado, mais outra coisa ao quadrado, sem termo misto. Então tá com cara de que esses caras aqui já estão ok, esses aqui estão meio esquisitos ainda, tem que dar uma mudada neles. E como mudar eles? Aí o Einstein teve uma sacada genial. Você poderia tentar várias coisas, né? Mas tem uma que dá certo. E aí, de novo, a gente poderia ficar tentando convencer, fazer de várias formas, dar errado, mas não tem tempo. Vou dizer como é que dá certo. Dá certo da seguinte forma: eu vou definir novos campos, que eu vou chamar de ZNI e AMI, porque é a primeira e a última letra do alfabeto, só por isso. Vou falar o seguinte: aqueles termos de Maxwell lá da frente estavam todos bonitinhos, menos um quarto de Pipococó. Eu não queria perder a normalização. Então, seja lá o que eu vou fazer com esses meus WM3 e BI, eu queria fazer alguma coisa que não mudasse o tamanho deles, para não estragar a normalização. Uma coisa que você pode fazer é rodar eles, por exemplo. E aí os caras têm o mesmo tamanho que você só rodou eles. Então, eu vou propor uma rotação. Né? Uma matriz de rotação com ângulo θ. Matriz de rotação com ângulo θ é cosseno θ menos seno θ, cosseno θ. Como o θ não é do Felipe, quem fez foi o Einstein, a gente chama ele de θ
aí você tem um inimigo lá, vindo os monstros, os orcs, aqueles ogros gigantes, né? E aí você tem lá os cavaleiros lendários, os magos que combatem os grandes monstros, né? Esses são o item, são, né, o mal da cena, eles estão lá, o mago tá com bola de fogo, né, os paladinos destruindo hordas de orc. Né? Aí tem aqueles guerreiros mais fortes, né? São os caras de Oxford e tal, um outro aqui no Brasil que, porra, é sinistro. E tem a gente que vai, evidentemente, a gente vai passando pelas hordas de orcs que foram abatidos com uma faquinha, se certificando se aquele desgraçado está quase morto, mas agora morreu. É isso que a gente faz. Esse é o nosso trabalho. Isso aqui é trabalho de mago. O nosso trabalho é só matar os orcs, já não estou nem esperando de Deus. Certificar que não vai sobrar nenhum desses malditos orcs, já foram abatidos, mas estão quase mortos, falta só um pulãozinho. Esse é o nosso trabalho como filho. Pode ser que um de vocês vire um paladino, pode acontecer. Até lá. Perfeito. Vamos propor isso aqui. Fizemos nada, rodamos os campos. Né? Maravilha. Agora só rodar, não adianta muito. Eu vou dizer assim, quem eu vou chamar nesse ângulo? Eu vou dizer, olha, eu vou chamar nesse ângulo aqui é um número, né? Você de um ângulo é um número. Acordei de manhã inspirado. Falei, pô, se eu chamar esse cosseno de G dividido por G quadrado mais G quadrado, acordei de manhã e pensei, caraca, é um número. Que número? G dividido por raiz de G quadrado mais G quadrado. Bem, bom, se você fizer isso, o seu seno, né, vai imediatamente vir com um G de tal forma que seno quadrado mais seno quadrado tem que dar 1. Eu vou escrever aqui por isso. Você vai chegar à conclusão de que esse ZI aqui, por exemplo, pode ser escrito em função desses caras aqui como sendo, cadê? G ômega B3, ou W3, cacete, menos G' BI, dividido por essa raiz esquisita. E que esse meu A pode ser escrito como sendo G' W3 menos G, não, mais G dividido pela raiz esquisita. Essa raiz é a mesma que está aqui. Então, isso aqui foi um surto de inspiração que eu tive. Ele é um número, vou chamar esse número de alguma coisa conveniente. Eu não, eu arrebento. Estou só pisando nos olhos. A maioria que eu vou pisar, eu já estou morto. Né? Você descobre, achei que eu tinha matado, eu estava morto já. Quer dizer, alguém já matou antes, né? 90% das ideias que vocês vão ter, se forem que nem eu, alguém já fez. O que não é ruim. Só não dá emprego. Então, você não vê, você bota assim, e você olha assim, caraca, mas com esse teu surto de inspiração, esse Z que você escreveu parece muito com alguém que está lá naquela lagrangiana. Porque se tu mudar um sinal aqui, né? G ômega W3 mais G', um sinal relativo, aqui tem um quadrado, então eu posso mudar esse sinal relativo ao bel prazer. Né? O que está aparecendo aqui é basicamente o Z, só que tem uma raiz chata aqui. Né? Porque cosseno quadrado mais seno quadrado tem que dar 1, né? Então a gente tem que botar alguma coisa para normalizar. Então esse cara aqui, nada mais é do que esse aqui é ZI vezes isso aqui. Então tem o G2 mais G2, né? Era a raiz do, beleza? ZI ao quadrado. Né? Então esse cara aqui, usando aquela definição que está longe dessa, eu vou passar esse cara aqui de baixo aqui para cima, estou no quadrado dos dois, some a raiz, esse cara ficou ao quadrado. Então isso está com uma cara de, aqui estou com um cara com termos de massa, aqui eu tenho um cara com cara de termos de massa, e agora eu tenho um cara com cara de termos de massa também. Repara que o Amin não participou dessa brincadeira. Então agora vamos refletir sobre o que a gente acabou de construir. A gente está construindo, em princípio, um cara que tem uma massa, outro cara que tem a mesma massa que o primeiro, um terceiro cara que tem uma massa diferente dos outros dois, e tem um cara que não tem massa, que não está aparecendo aqui.
sugestivo. Então o Z é o Z0, o W1 e o W2 ainda não são o W mais e o W-, porque o W mais e o W- são complexos. Aí você pensa, pô, tem W1 e W2, mas no fundo eu tinha um W1 mais e W2 e um W1 menos e W2. Então eu posso usar eles agora. Então eu vou definir o W mais e W menos como sendo 1 sobre raiz de 2, quando cagar a normalização. Ômega 1 menos mais e W2. É a convenção usada no tempo que chama mais do menos, menos do mais. Então o W mais é W1 menos e W2. E o W menos é W1 mais e W2. E se vocês olharem aqui, vai dar basicamente o típico termo de massa que aparece quando o cara é complexo. É ele vezes o complexo conjugado. Porque o W mais e o W menos são conjugados no outro. Beleza? Então o que a gente chega à conclusão aqui é o seguinte: a massa desse W mais quadrado é igual à massa do W menos quadrado, que é igual a G2 V2 sobre 4, né? Que é o fator meio que a gente tem que tirar, que na verdade está aparecendo aqui, né? Quando eu volto na normalização complexa. E tem um outro Z, que tem uma massa que é um pouquinho mais complicada. É basicamente G2 V2 sobre 4 e aqui está aparecendo G2 mais G-2. Não está com uma cara agradável, dá para a gente reescrever ela de uma forma um pouquinho melhor. Vou trabalhar aqui no cantinho. Cosseno de θ é igual a G sobre raiz de G2 mais G-2. Vou tomar tudo ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ é igual a G2 mais G-2. G2 mais G-2 é igual a G2 sobre cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, a partir daqui, quadrei os dois, troquei os caras de lugar. Então eu consigo reescrever esse G2 mais G-2 como sendo G quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. Então eu posso agora botar isso aqui. Esse aqui vai dar G2 V2 sobre 4 e 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Esse teto é o teto do alto. É o teto Winer. Tudo aqui é teto, verdade. Todos os tetos aqui são Winer. Não fica. Agora, olha que coisa gozada. A gente chegou no final do dia e massa do fóton, perdão, massa do ar. Tem uma razão para esse ar ser fóton, tá, gente? Ele só está dentro do grupo de Gauge, ele não tem massa, mas ele é um ar. Não é fóton. Então a gente empurrou dali, a gente encontrou dois bósons vetoriais massivos com a mesma massa, W mais e W menos, conjugados um ao outro. Um outro bóson vetorial com uma outra massa e um bóson sem massa. Bom, é tudo que a gente quer para o final. W mais, W menos e zero fóton. Começamos bem. De quebra, a gente deu uma previsão, porque a gente não falou nada no início, mas a gente chegou à conclusão no final de que a massa do Z é diferente da massa do W, mas não é diferente a moda carada. Não é qualquer coisa. Ela é a massa do W ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado do θ Winer. Então, se eu te disser que é cosseno ao quadrado do θ Winer, você imediatamente prevê a massa do W, do Z, sabendo a massa do W. Então, ela te dá uma previsão. A massa do Z está ligada com a massa do W por esse fator aqui. Vai lá e mede. Né? É altamente não trivial. E, de fato, acontece. Então, isso causou um certo frisson na época. Como é que mede esse cara? Como é que mede esse cara? Acho que eu não fiz um lado de física na minha vida. Como é que mede esse cara? Você está de brincadeira. Quando você vai para a HC, Meu TCC foi isso aí. quando você vai para a HC, o que você mede, na verdade, essas partículas todas são partículas instáveis. Elas vão sempre decair, tipicamente em lepton, no final. Então, o que você mede são leptons do estado final que decaem de uma forma muito característica para você saber que estão vindo de W. Os W não vão decair em qualquer coisa, né? Nem os eixos. Eles decaem, segundo o padrão, em determinados tipos de partículas com determinados componentes. Você vai calcular a taxa de decaimento disso,
vai ter os parâmetros que você já mediu no modelo padrão, você vai ver o que aparece lá no DHC. Está escorrendo lá, com esse momento, com esse, você vai medindo tudo e vai ver se é compatível ou não é compatível. Para ser compatível, você tem que ter um valor de massa. Aí esse cara ali é uma medida indireta dos outros parâmetros. Você acaba, é tudo aqui, por exemplo, na prática, o V, o velho, o Higgs, isso aqui se mede com o decaimento do mundo. Você tem que medir de uma forma precisa. O decaimento do mundo é uma coisa muito bem medida. O decaimento do mundo está ligado com o G de Fermi, está descrito aqui, né? Aquele cara que tem massa a menos 2. Esse G de Fermi, não vai ter provavelmente mostrar isso no final da aula, mas ele está ligado com o V. Você consegue medir esse V como o decaimento do mundo, por exemplo. Agora, o G e o G' provavelmente é pelo espectro de massa mesmo. Por exemplo, a massa W foi medida 80,4 aproximadamente GeV. Eu acho que essas medidas de massa eles fazem pelos decaimentos elétrons, mas não tenho certeza. O Z foi descoberto com um decaimento em elétron e em muon, que dava exatamente o valor esperado. Perfeito. Estamos falando de decaimento elétron também. Porque o que você mede na prática são elétrons. Você mede elétrons, você mede muons, etc. Muon tem que medir rápido, de passagem. Muon morre rápido, é uma medida muito curta. Então, você mede muito elétron de jeitos muito específicos, né? E se você tiver interação forte, você também mede quark, você mede rápidos. Você mede próton, você mede nêutron, etc. Mas aí, como mais especificamente foge completamente do a massa do Z é aproximadamente 91,2. Estou botando aqui o primeiro número porque eu só sei de cabeça o primeiro número, mas eles medem, acho que até a terceira casa decimal, acho que eles conseguem medir a precisão se não me engano. Não me recordo, mas está falando. Beleza? Então a gente já conseguiu, na parte de gauge, a gente conseguiu tudo que a gente queria. A gente tem 4 caras com massas do jeito que a gente queria. Né? Repare que como eu fiz uma mudança de variáveis aqui por uma rotação, eu não mudei a parte cinética. Então a parte de Maxwell vai basicamente ser bonitinho, vai dar menos um quarto de dmi a mi, dni a mi para lá e as coisas correspondentes para o W e para o Z. Beleza? Então aqui a gente fecha a parte de bóson de gauge. Agora a gente tem que. Agora está tudo bem, só falou de bóson de gauge, mas cadê o elétron? Né? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Certo? Bom, já acabou, né? Mas a gente vai passar hoje, tá? Começou mais tarde. Dá para saber que sempre elétron, vamos lá, acontecer. A gente vai morrer de fome, pode ir embora. Vamos agora para os elétrons. Tudo agora que a gente falou então é só os bósons de Higgs. Agora vamos botar matéria na história. Como eu vou botar matéria? Vou botar matéria sabendo que tem quiralidade bem definida. Então eu sei que tem o elétron, né? Tem um pedaço left e um pedaço right. Eu sei que o neutrino só tem um pedaço left. Beleza? Eu vou falar só do elétron e do neutrino do elétron. Eu não vou falar do muon e do tal, não vou falar de quark, eu vou falar só dessa. Todo o resto pode ser feito por analogia na parte de elétron, toda a parte de quark é um pouco mais complicado. Mas por uma questão de tempo, vamos falar só do elétron e do seu neutrino. Beleza? Se eu já sei que esses dois caras são left, se eu tentar botar no mesmo músculo do S2 um cara right, não faz sentido, porque a gente sabe que não interage com a interação fraca. E além disso, não daria invariância de Lorentz, não seria covariante de Lorentz. Então eu vou juntar os caras left com os caras left e os caras right com os caras right. Eu sei que esse S2, a interação fraca, só atua nos left, então eles vão ser bonitos. Os right não, então eles não vão sentir esse S2, eles vão ser simpletos. Teorema é um NIL. É um NIL. Então eu vou botar como elétron, que eu sei que vai dar certo, o elétron left embaixo e o neutrino left em cima, e vou deixar o elétron right sozinho. Ele vai fazer tudo dentro do. O que significa que as matrizes do S2 vão rodar esse cara, mas não vão fazer nada com ele, porque ele é só um número. E é o que eu quero que a interação fraca atue só sobre os caras esquerdos. Beleza? Eu tenho que atribuir intercargas também, para todo mundo. E eu vou dizer que esse cara que tem intercarga menos meio, e esse cara que tem intercarga menos 1. A gente poderia botar YR, carregar isso até o final e depois descobrir que são as intercargas. Eu descobri em tempo. Então vou desejar qual é.
E a gente sabe que um termo do tipo Dirac, né, a lagrangiana tem que ser basicamente I psi barrado, gama mi, dmi, psi. Tanto para o cara left quanto para o cara right. Aí vem o conhecimento de teoria de cálculos prévio de vocês. Só que essa derivada covariante que tem o S2 e o 1, todo mundo aqui tem um, tanto a parte right quanto a parte left. Mas a parte do S2 só atua nesse cara, não nesse. Então a derivada covariante vai agir de forma diferente nos dois casos. Vou escrever rapidamente isso aqui. Vamos abrir essa continha. Rapidinho. Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui. Depois eu volto aqui. Então vamos lá. O L vai conter I, L barrado, gama mi, dmi, menos IG, sigma A sobre 2, WA, menos IG', aí entraria aqui o Y do L. O Y do L é menos meio. Menos meio, BI. Tudo isso atuando no L, mais a parte right. Right, gama mi, menos I. Essa parte aqui não atua na parte right, como eu falei. Ele é um simpleto. Então a parte left só atua no que é left. Não tem interação fraca entre críticos right. Então vou apagar essa parte e vou direto para essa. Menos I', hipercarga da parte right, eu já disse que é menos 1. Esse cara é right, é só um número, né? No sentido de é um campo, mas não tem estrutura de vetor. Esse L é um dupleto, ele é um vetor. Então esse L barrado é um vetor deitado, esse L aqui é um vetor em pé. A gente vai calcular essa estrutura matricial. Então, vamos lá. Vou ignorar os termos que não me importam, os termos com derivada eu vou ignorar de novo. Tá? Então vou botar um pontinho aqui. I L barrado gama mi, menos I sobre 2. E aqui essa parte vai dar aquela mesma estrutura, muito parecida com o que a gente tinha antes. Só vai mudar um detalhezinho do sinal. G ômega 3, W 3, cacete. G DI. Pulei um passo já. Já estou juntando esses dois caras para poder multiplicar pela L depois. G raiz de 2, W menos, G raiz de 2, W mais. Menos G, W 3. Menos G', BI. Isso tem que atuar no L, que é meu termo left. Aqui repara que eu já juntei os dois pedaços e já troquei aqui aquele W1 mais IW2, já botei um W menos, aqui era W1 menos IW2, eu botei um W mais. E aí botei um raiz de 2 correspondente na frente. Beleza? E tem o setor right também. O setor right é basicamente G', já que eu estou ignorando o termo de derivado. Então daqui de dentro, esses termos de derivado eu vou ignorar. Esse cara que vai dar uma matriz, esse vai dar uma matriz, é essa matriz aqui, eu já juntei. Beleza? Esse cara aqui já que eu ignorei, isso aqui é um número, está aqui embaixo. Atenção aos sinais, é importante. Vamos lá. Seguimos um pouquinho. É mais, né? Oi? Vou falar atenção aos sinais. Menos um ali no mercado. Menos um dá mais I, né? Isso. Aí tem Ah, um tá, I aqui já fora. foi. É isso, né? Se der uma. Se tiver um sinal errado, fica outro. Tá certo? Eu tô confiando no que eu escrevi aqui.
gama mid de Dirac, aí vai ter um malandro em pé aqui. G. W3 menos G' BMI. Tudo isso multiplicando com o neutrino left. Menos G W3 mais G' BMI. Tudo isso multiplicando com o elétron left. Esse cara aqui se mantém. Quer dizer, eu peguei essa parte de corrente carregada, a parte do W mais e do W menos, desculpa, e joguei fora. Eu não quero olhar para ela, eu quero olhar só uma parte que não tem carga, não tem mais nem menos. Só para mostrar o eletromagnetismo que está ali dentro. Para efeito de spoiler, né? Essa parte aqui, antidiagonal, tem o W mais e o W menos, são as correntes carregadas, como eu falei. É a parte que vai ser mais relevante para a interação fraca do motor. Né? Interação fraca do sistema de ferro, tipo decaimento do muon, decaimento do neutro, etc. Essa parte da diagonal é a parte que vai conter o setor neutro, o setor do fóton e do Z0. Então, que é o que a gente vai observar agora. A gente vai olhar só para esse setor neutro para poder ver o que a gente acha. Neutro no sentido de o Z0 é chamado Z0 porque tem zero carga. Né? E o fóton até hoje de manhã não tinha carga também. Eu vou olhar uma carga ainda. Posso surpreender? Estou brincando, esse efeito de fóton não tem carga. Vamos lá. Estamos perto de chegar nessa conclusão. Beleza. Agora a gente tem que multiplicar essa matriz aqui. Esse primeiro vai pegar esse primeiro, esse segundo vai pegar esse segundo. Vamos escrever isso. Esse cara aqui está part right e model. Não tem matriz, nada disso. Então vamos lá. Menos um meio. Só abrindo essa matriz aqui, multiplicando os dois vetores. Esse cara já está pronto, só escrever aqui. Agora vamos lá. Essa parte é bem chata, não vou fazer isso tudo em detalhe não, mas a gente escreveu aqui no quadro como escrever o ZMI e o AMI usando o W3 e o BMI. A gente poderia inverter aquela equação e escrever o W3 e o BMI em termos de AMI e ZMI. Só inverter, só dividir, multiplicar pela matriz inversa, pela esquerda, tá bom? É rodar o contrário, né? Não tem mistério nenhum. Se vocês fizessem isso, vocês iam obter que eu posso reescrever o W3 como sendo seno de θ AMI mais cosseno de θ ZMI. Eu posso reescrever o BMI como sendo cosseno de θ AMI menos seno de θ ZMI. É a mesma rotação, só que ao contrário, né? Não tem mistério nenhum. E agora eu posso plugar, no lugar de W3, botar esses caras aqui dentro, no lugar de BMI, botar esses caras aqui dentro. Não vou fazer o passo a passo aqui agora, porque é só substituir, né? Vocês vão encontrar o seguinte: menos BMI
cara aqui, reescrevi usando isso. Só está aqui dentro. Esse aqui eu coloco aqui, esse aqui eu coloco aqui. Nesse caso, agora o teta não é um teta especial. Teta line. Sempre nunca é teta line. Então, o que a gente está vendo? Ignorei o setor de neutrino, foquei só no setor de elétron. Tá. Eu tenho aqui a parte. Gama mi, beleza. Eu tenho aqui a parte left do elétron e o foco, o A. Desculpa. Eu tenho a parte right do elétron e o A. Está com toda a cara de acoplamento eletromagnético. Elétron barrado, gama mi, ami, elétron. É o que a gente quer. Tem parte left e right. Só que para o eletromagnetismo não diferencia left e right. Eles se juntam no elétron. Então tem que aparecer a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui para se juntar e dar o eletromagnetismo usual. Isso significa que tem um jeito muito fácil. Mais do que isso, o elétron tem que ter carga menos 1, tem que ter um sinal de menos na frente. Então a gente está com o sinal correto já. Só que tem um meio aqui e aqui tem esse cara. A forma que a gente tem para poder dar tudo certo é, se eu pegar esse gelinho cosseno teta, isso aqui é 1, esse termo aqui já está bom. Está me dando elétron right barrado, gama mi, ami, elétron right, o sinal certo. Se eu falar que esse cara é 1, aqui eu já tenho 1. Aqui eu não sei quem é, mas eu tenho um meio ali fora. Então eu posso fazer esse cara também igual. E aqui vai dar um 2 que vai cancelar. Né? Então se eu fizer isso, eu vou ter menos elétron left, gama mi, ami, elétron left, menos elétron right, gama mi, ami, elétron right, right e left se juntam e eu vou ter menos elétron barrado, gama mi, ami, elétron. Nesse caso. Então o que a gente descobre é que para dar tudo certo, tem que ter G cosseno, G' cosseno teta, igual a G seno teta, igual a 1. Igual a 1 não, igual a, perdão, a carga do elétron. Não eu falo merda. Carga do elétron, o acoplamento do elétron. O que está faltando ali na corrente é só o Ezinho. Então aqui eu ganho um vínculo. Para essa minha teoria poder descrever o eletromagnetismo como eu quero, eu preciso que essas constantes que eu introduzi sejam relacionadas dessa forma. E são, de fato. Tá. Então a gente consegue recuperar daqui de dentro o eletromagnetismo desde que a gente tenha esse vínculo cumprido. De novo, vínculo entre coisas que podem ser medidas. E aí você mede. E dá certo. E o que você vê é que ainda aparece outra coisa. O neutrino não tem acoplamento com o amigo. Ele está acoplado só com esse cara aqui. Se vocês olharem lá nas definições, isso aqui é basicamente o Z. Tem lá uma constante na frente, isso aqui é basicamente o Z. Se você fizesse essa conta toda, no momento você vai ver que tem acoplamento com Z em um monte de lugar. Você, além do eletromagnetismo, você tem outra corrente neutra. Essas correntes acopladas com o Z em vez de o amigo. E que o neutrino, de fato, é neutro. Ele não acopla com o amigo. Então, tudo isso é produto da sua lagrangiana eletrofrágil. Vou fazer um último comentário para a gente poder ir embora, mas não vou fazer a conta porque o mundo é tamanho de fome. 51 já. Mas é só um comentário. Isso é errado. Bom, um comentário que eu não consegui fazer, eu ia mostrar para vocês que eu vou fazer só um sketch, mas não vou fazer a conta. O sketch é o seguinte, falta o elétron ganhar massa. Como é que o elétron vai ganhar massa? O elétron vai ganhar massa através de um componente de Yukawa, que é basicamente um número, aquele elétron barrado, o dublê de Higgs e o elétron right, mais o hermitiano conjugado. Quando sofrer aquela descoberta de simetria, esse H vai poder ser escrito daquela forma que a gente escreveu aqui embaixo, no vídeo unitário. Vou passar direto para essa. A gente vai ter menos Y, N barrado é barrado é. Aqui vai ser V mais H de X. Isso aqui é um número, né? Sobre raiz de 2. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é um número. E aqui eu tenho 0, 1. Isso vezes o R. Mas a gente chama de conjugado. E aqui vocês vão ver que vai ter um pedaço envolvendo o H. Não estou interessado. Quero um pedaço só com o número V. Aqui eu vou ter menos YV sobre raiz de 2. E aqui vai dar neutrino com 0 dá 0.
bunda 1 vai pegar o elétron right. Elétron left, elétron right, mais hermitiano conjugado. Só que hermitiano conjugado, basicamente, aqui vai ser elétron right barrado elétron left. Isso aqui é exatamente o termo de massa nuclear, para quem já estudou na teoria quântica geral. Isso aqui é um termo do tipo psi barrado psi. Então esse cara aqui é o termo de massa. Então aqui em 30 segundos vocês viram o mecanismo de Higgs dando massa para o elétron. Sem fazer nada novo, foi o mesmo mecanismo que deu massa para o W mais, para o W menos, para o zero da forma perfeita. Deu massa agora para o elétron, a gente sabe quem é V, tem só que medir o Y sabendo a massa do elétron. A gente sabe lá que é meio MEV, você descobre que é o Y. Aí você pega esse Y agora e pode ver o complemento dele com o Higgs. E aí você pode fazer medidas também, para poder saber sobre decaimentos. Os quarks vão ter um termo parecido, fui só para o elétron, mas ele tem um termo desse para o mu, um termo desse para o tal. Termos para os quarks também, só que para os quarks é um pouquinho mais complicado. Porque para os leptons, o neutrino não tem massa. Então não precisa dar um termo de massa para ele. Está vendo? Ele dá zero aqui naturalmente. Só que os quarks todo mundo tem massa. Então se eu só tentar fazer isso imediatamente assim, a galera que está embaixo do núcleo de quark vai ganhar massa, a galera que está em cima não. Então eu preciso fazer uma modificaçãozinha que eu não vou falar agora. Mas tem mais um detalhezinho só. Não falei sobre as correntes carregadas, mas um último comentário, para a gente poder ir comer. Eu estou com a fome de 2 medidos já. Imagino que vocês também. É que, se você pegar essa teoria agora e calcular o decaimento do mundo, o que você vai ter vai ser isso. Em vez de ser um ponto só virando 3 coisas, a modificação agora é que o W vai fazer o papel de mediador, como a gente já esperava. E esse papel do W como mediador faz toda a diferença, porque nenhum acoplamento aqui agora vai ser não renormalizado. Mais interessantemente, se vocês calcularem na vida de vocês o propagador de um bóson vetorial massivo, vocês vão obter alguma coisa desse tipo aqui, ó. Esse é o propagador do W com o momento P. Se vocês tomarem um P muito menor do que a massa do W, basicamente esse cara aqui pode ir embora, porque muito pequeno perto desse. Esse cara aqui basicamente vai para zero, porque P é muito pequeno perto dele. Isso obtém basicamente aí eta mini sobre M2 do W. Cada um desses vértices aqui, se vocês fizerem a conta, vai te dar uma contribuição do tipo G sobre raiz de 2. Se vocês olharem no Lagrangiano. Então você tem 2 vezes G sobre raiz de 2, esse cara no meu. Tá? Você vai ter alguma coisa que é do tipo I, G quadrado sobre 2, massa quadrada do W. Grosso modo. Se você comparar isso agora com a teoria de Fermi, que tinha aqui um GF, GF sobre raiz de 2, perdão, na Lagrangiana, você vai ver que basicamente esse cara aqui, e GF, na Lagrangiana, tem que ser esse cara aqui. Se você tiver essa igualdade, você consegue reobter exatamente a teoria de Fermi como limite de baixas energias da teoria eletrofrágil, que é o que você precisava, porque a teoria de Fermi é muito acurada em baixas energias. E você de fato consegue. Isso te dá uma explicação extra. Eu errei no sinal aqui, tem um fator meio vindo do projetor left, só que na verdade é um 8. Tem 2 fatores meio que vem do projetor left. Então você ganha uma relação entre o GF e isso aqui. Então agora você entende que apesar de quando você mede o G ser aproximadamente 0,64, ou seja, não é um valor tão pequeno, né? O E, por exemplo, do eletromagnetismo é igual a 0,3. Né? Mesmo o G sendo um valor que não é tão pequeno, esse GF é muito pequeno. Ele é da ordem de 10 a menos 5. GF é menos 2. Então você entende que a interação fraca é tão fraca assim, não tanto pelo G que é pequeno, porque ele não é tão pequeno, mas porque esse GF na verdade está relacionado com a escala de massa do W. Para as nossas energias é grande por não engano GF. Então a pequena
pequenez da interação fraca está mais associada com a diferença da escala de massa do W em comparação com a nossa do que com a pequenez dessa quantidade adimensional. E que a teoria de Fermi toda está contida dentro da eletrofraca se somar o regime de baixas energias. Então a teoria eletrofraca ela embebe a interação fraca que a gente conhece via teoria de Fermi junto com o eletromagnetismo numa teoria só, que é renormalizável, ou seja, previsões boas para todas as horas